Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Bem, quem assiste aqui os vídeos do canal já deve ter percebido que eu gosto de alguns assuntos, né? E esse assunto sobre mudança de hábitos, né? Hábitos, comportamento, de modo geral, seja comportamento de exercício, comportamento alimentar, psicologia em geral também me chamou muita atenção. Então, esse aqui é um vídeo que eu quero falar também um pouco sobre hábitos, né? Mas é por uma perspectiva ainda diferente. Aqui a autora fala de hábitos, mas com uma visão, vamos dizer assim, da neuroanatomia. E é interessante, basicamente, porque ela mostra que as regiões, ou sub-regiões do cérebro relacionadas, do córtex, cérebro todo, relacionadas ao hábito, são diferentes, de modo geral, daquelas regiões ligadas aos comportamentos orientados pelo objetivo. Ou seja, esse comportamento orientado pelo objetivo é aquele que eu faço pensando, né, com base na experiência prévia, analisando os pós e os contras e tomando uma decisão. O hábito, baseando já numa coisa automatizada, que diminui muito a minha tomada de decisão. Então, é um trabalho complexo, tá? Complexo, é bem complexo, difícil, inclusive, os próprios autores não entendem muita coisa de como as coisas funcionam, mas eles vão mostrando alguns aspectos. Aqui eu vou mostrar algumas coisas, muito mais para a gente entender, quando a gente falar eh, isso é um hábito, isso não é um hábito, que tem sim uma contrapartida neurológica, que são as coisas que são diferentes, tá? Então, substratos neurais do hábito, aí ela fala, né? Então ela começa lá, fala assim, olha, a perseguição ativa por recompensa é apoiada pelo equilíbrio entre o cognitivo e o habitual, né? O controle cognitivo e o habitual. Então ela fala que o cognitivo são as estratégias direcionadas ao objetivo, que a gente estava falando. Depende da avaliação prospectiva, né? Fazer uma prospecção, uma exploração, depende de uma avaliação de exploração antecipada das consequências, é o que eu falei, né? A gente, sabe, diante do que a gente conhece, a gente faz uma prospecção, uma avaliação do que pode acontecer dependendo das decisões que a gente toma e toma uma decisão. Então, permite que o comportamento se adapte prontamente quando as circunstâncias mudam, né? Então, é um tipo de comportamento que tem muita flexibilidade, porque você tem que considerar as coisas, e se elas mudam, você passa a considerar as novas variáveis e toma uma decisão. Por outro lado, a repetição das ações bem-sucedidas promove os hábitos, que são menos custosos em termos cognitivos. Ou seja, a gente vem falando aqui em vários vídeos, né? Que hábito é aquela coisa automatizada, que eu não percebo, não para pensar, e vai que vai. E aí é o que ele está falando aqui também, né? Então, é um comportamento automaticamente executado sem consideração prospectiva. Eu não preciso pegar algo que eu tenho hoje, avaliar minha experiência, fazer uma projeção, uma prospecção, né, uma exploração sobre o futuro. Não, é automático. Então, ela vai falando isso, então, de novo, né, ela falou, portanto, o cognitivo, esse voltado para o objetivo, que não são os hábitos, é bastante flexível. O sistema habitual não é tão flexível, portanto, né? E aí, o bem legal que ela fala é que ela fala assim, ó, a falha nesse sistema, seja no sistema do hábito, seja no sistema orientado para o objetivo, é característico de uma miríade, uma grande porção de desordens psiquiátricas e neurodegenerativas. Então ela fala assim, ó, quando a pessoa depende exageradamente do hábito, isso está especialmente associado à compulsão, que se mostra em condições como desordem obsessiva compulsiva, esquizofrenia, vícios, alcoolismo, o comer compulsivo, que a gente sempre fala aqui, né? Por outro lado, falhas na aquisição do hábito. Então, é presente em situações como doença de Huntington e Parkinson, né? Então, dessa forma, ela diz, é preciso entender o substrato neural, quer dizer, as regiões, como funciona a parte neural desses sistemas regulatórios de comportamento, seja voltado para o objetivo, voltado ao hábito, como forma de entender melhor quando os sistemas funcionam, se estabelecem, e quando eles estão descompensados nessas condições patológicas, né? Então, basicamente, o que ela vai falar? Ela vai identificar aí os locais, tá? Então, o local principal que eles falam aí é o seguinte, que ela fala que tem o estriato, então ela chama lá estriato dorso medial, seria a parte do sistema nervoso que está mais ligada à tomada de decisão orientada pelo objetivo, ou seja, o não hábito, aquele consciente. Enquanto que no mesmo estriato, a região dorsolateral é a região mais voltada para o hábito, então mais voltada ao automático. Então eles vão falando de neurônios, interneurônios, neurônios, substâncias que estão nessas regiões, né, através de modelos em animais, alguns humanos, então eles vão lá e bloqueiam, causam uma lesão
no neurônio desse estriato dorsomedial ou desse estriato estriato dorsal medial ou estriato dorsal lateral, e vai vendo o que acontece, né? Então ele fala assim, né? Hoje tem uma considerável evidência de que, ó, o estriato dorsolateral é engajado engajado no e necessário para o hábito, enquanto o estriato dorsomedial, como eu falando, está engajado no e é necessário para o comportamento voltado para o objetivo, né? Então a literatura tem mostrado geralmente o estabelecimento de uma dicotomia entre eles, né? Eles funcionam meio que em oposição, né? Mas é claro que ele fala aqui vai complicando um pouco, né? Na revisão ela fala que, por exemplo, o estriato dorso medial, que é justamente esse voltado aí para o comportamento ligado ao objetivo, não ao hábito, recebe outras inputs de outras regiões, como a região órbito frontal, córtex órbito frontal, sistema límbico, né? E aí eles vão falando dessas coisas aqui. Então, acho que as figuras são melhores, né? Porque tudo que está aqui no meu papel está um pouco nas figuras só para a gente entender, que eu falei, o negócio é meio complicado, né? Então ela fala qual a significância dessa revisão, né? Os hábitos são um componente adaptativo de nossas vidas diárias que permite realizar atividades com eficiência, realizar com eficiência as tarefas rotineiras, e a sua interrupção, seu desequilíbrio contribui para sintomas que estão presentes em muitas desordens psiquiátricas. Nessa revisão, tentar iluminar, jogar uma luz sobre os substratos neurais, ou seja, regiões, substâncias, genes das redes neurais, tanto no nível do mecanismo celular e epigenético, que exerce aí um papel tanto no comportamento voltado para o objetivo como comportamento do hábito. Então, você vê que a figura aqui, então, só para a gente não perder muito, né? Então, aqui, ó, seria o estriato dorso medial, portanto, a região voltada para o comportamento direcionado ao objetivo, ou seja, aquele que você tem que pensar, você tem que fazer uma prospecção futura, você tem que antecipar, e o estriato dorsolateral, que é aquele que você faz de forma automática, né? Então, por exemplo, ela fica boa parte da revisão falando, por exemplo, desses neurônios spinning, que ela chama aqui, né? Que faz essa projeção, que são esses spinning projected neurons, esses neurônios de projeção, vamos dizer assim, eu lembro a palavra, mas redonda, né, nuclear, né? Não tem uma tradução muito boa para isso. Pelo menos eu não achei. Tem que falar com alguém da neuro para ver como é que eles chamam isso em português, né? Então, tem esse aqui, que é o SPN, que é o spinning, né? O neurônio tem projeção spinning, que vai direto para outras regiões, e outro que faz conexões indiretamente com essas outras regiões. E aí, ele está falando aqui, né? Ó, por exemplo, a ativação desse interneurônio aqui, que é o fast spike interneurônio, ativa, ó. Então, o que acontece aqui? Na região do estriato dorso medial, a ativação desreguladas, tanto desse SPN direto como esse indireto aqui, está ligado a comportamento exagerado, repetitivo, né? Então, quando esse interneurônio aqui é ativado, ele alivia o comportamento repetitivo. Ou seja, você chega no animal, basicamente, você chega no animal, bloqueia, destrói esses interneurônios aqui, o animal passa a não ter mais, quando ele aprende uma tarefa, ele passa a não ter mais condição de fazer uma avaliação, se adaptar bem ao ambiente pensando no objetivo, ele passa a agir automaticamente. Então ela cita, por exemplo, experiências no qual tem lá um labirinto, né, e você vai mudando a comida. Então o animal, ele vai, no começo, até ele aprender tudo, ele vai avaliando, vai tomando decisões. Então, não é uma coisa de hábito. Depois, se você deixar o mesmo padrão, ele vai achar comida automaticamente por hábito. Só que se você não tem essa inibição aqui, destrói isso aqui, por exemplo, o animal passa a não ter essa coisa, por exemplo, de conseguir realizar um comportamento com tomada de decisão. Ele faz automaticamente, ele perde, então, adaptabilidade ao ambiente, tá? Então, você vê que eles ficam aqui pensando, né? Tem interneurônio com tirosina hidrolase, interneurônio com colinérgicos. Então, eles ficam aqui, né? Como é que eles funcionam? Eles sabem que esses aqui são necessários para o comportamento direcionado pelo objetivo,
né? Que esse aqui também são. Agora, o que essas mesmas situações aqui fazem na área do hábito? Então, ó, aqui na área do hábito, quando esse interneurônio se ativa, ele promove o hábito. Então, você vê que o mesmo interneurônio na parte do comportamento voltado ao objetivo, se ele estiver presente o tempo todo, ativo, né? Se ele tiver, desculpa, se ele estiver descontrolado, não estiver presente, não estiver inibindo, ele vai causar essa região aqui perder a característica dela de ser uma região voltada para o objetivo. Já aqui ele funciona de outra forma, promovendo justamente o estabelecimento do hábito. Então, basicamente, no trabalho, ela fala assim, que no começo, a tarefa, você não entende a tarefa, o animal, você começa a usar essa região aqui do cérebro, inicialmente, para criar um comportamento voltado ao objetivo, avaliando as coisas, pensando, gastando energia cerebral, vamos dizer assim, para estabelecer o comportamento. Com o tempo, isso se reverte, né? Passa a ter uma característica mais de hábito. Então, as regiões vão apresentando predominância. E eles vão vendo que, claro, se você lesionar, como é que eles descobrem? Se você lesionar uma região, ele deixa de ter esse comportamento voltado para o objetivo e passa a ser só ter hábito. Ou se você lesionar ou bloquear quimicamente a região do hábito, ele não consegue estabelecer hábito, tá? Então, isso, basicamente, muito aquém da parte neurológica, complicada da questão aí. Eu achei bacana comentar esse trabalho, porque ele mostra, primeiro, que eu não falei, né? Hábitos e uma decisão que não é habitual tem sim uma representação no nosso cérebro, e isso está em locais diferentes e tem funcionamentos diferentes. Então, aqui, por exemplo, né? Ela fala aqui, ó, de receptores de adenosina, receptores de dopamina. Então, conforme aqui, ó, esses receptores se ativam, por exemplo, você pode ter a função deles na região voltada para o objetivo ou a ação dele voltada para o hábito. Então, ele está falando aqui, ó, essa aqui é uma outra região, ó que interessante. O córtex orbitofrontal, né, o orbital frontal, esse córtex aqui, ele é uma região voltada para o hábito. E ele se combina, ele conversa com o estriato dorso medial. Então, duas regiões voltadas, não para o hábito, né? Duas regiões voltadas, então, para o comportamento ligado ao objetivo, comportamento que você tem que pensar. Acho que eu falei hábito aqui, eu errei, tá? Então, esse OFC aqui, que é o córtex orbitofrontal, ele é uma das regiões que conversa com o estriato dorso medial, mas tanto ele como o estriato dorso medial são regiões envolvidas no estabelecimento de comportamentos voltados ao objetivo, ou seja, não hábitos, né? Não os comportamentos de hábito. E você vê aqui que ele está comentando que conforme as situações aqui, eles conversam, liberam neurotransmissores como glutamato e estabelecem um hábito. Aqui é interessante porque eles falam, por exemplo, desse receptor 1 de canabinoide, né? E aí ele fala, por exemplo, do uso contínuo de THC. Então, um indivíduo que fuma maconha direto. E aí ele fala que estudos em animais tal sugerem que muito rapidamente, quando você faz uso do THC e o THC ativa esse tipo de receptor, a transição do comportamento voltado para o objetivo, para o comportamento de hábito automatizado é muito rápido. Talvez eu sugerindo porque os indivíduos muito rapidamente, por mais que você fale que tem uma dependência talvez química, mas adquirem esse hábito de fumar essa droga, né, usar essa substância. Então aqui, já na região do hábito, você vê que o OFC, né, o córtex orbitofrontal, que é a região também voltada para o objetivo, ele já não tem essa comunicação com a parte do estriato dorso medial, nesse sentido aqui, porque aqui estou estabelecendo o hábito e a conversa deles fica mais presente quando você tem o comportamento voltado para o objetivo. E aqui mostrando, ó, por meio do qual o receptor que eu acabei de falar agora, né, do THC, o receptor canabinoide 1, quando ele está ativo, com moléculas aqui, por exemplo, ele vai, através de uma série de mecanismos, bloquear, por exemplo, a liberação das vesículas aqui, ó. Tá vendo que aqui ele liberou a vesícula que tinha glutamato, a liberação dos receptores do glutamato atuando nos seus receptores causa uma ativação no estriato dorso medial, que, assim como o próprio UFC, estão ligados ao estabelecimento de comportamentos, né, de comportamento voltado para o objetivo. E aí, o THC, atuando nesse receptor canabinoide 1, vai fazendo alterações aqui que impede a liberação dessas vesículas de glutamato e, portanto, impede ou compromete a combinação entre
né, o neurônio pré-sináptico do UFC com o pós-sináptico do estriato dorso medial. E aí outras, né? Então, outras moléculas, então, aqui, ó, o estriato dorso medial, portanto, a região relacionada com o objetivo da tarefa, ou comportamentos ligados ao objetivo, por isso tem que pensar, tem que usar a memória, o pensamento, e aqueles do hábito. Então, ele vai mostrando aqui que em diferentes regiões, né, conforme a situação, basicamente o que ele está dizendo aqui é que, conforme a situação, como é que acontece essa transição de um comportamento inicialmente que eu tenho que tomar a decisão para um comportamento de hábito? Que vai mudando aqui, por exemplo, a forma de interação de moléculas, como o próprio fator lá de neurotrófico BDNF, o glutamato, com proteínas como a ERK, né, que vão fazer a ligação lá no DNA. Então aqui, ó, por exemplo, ele mostra o glutamato, aqui ele mostra um outro tipo de receptor, e aí ligado, por exemplo, à aprendizagem motora e criando um hábito. Tá? Então, eles vão mudando, assim, você vê que os tipos aqui de moléculas, né, vai mudando conforme uma situação ou de comportamento ligado à tarefa, né, ligado ao objetivo, ou uma coisa automática, né? Então, olha, você vê aqui, ó, aqui o ERK, esse efetor, está sendo modulado, a excitabilidade dele está sendo modulada para o comportamento ligado ao objetivo. Aqui ele está sendo modulado para o comportamento ligado ao hábito, e aqui ele está falando, né, no caso do coisas motoras que se automatizam, né? Então, o que está mudando aqui é a magnitude dessas substâncias, a interação entre elas, tá? E a região, claro, né? Então, as mesmas moléculas, em regiões diferentes, a região orientada para o objetivo, que é o dorso medial, e o estriato dorso lateral, que é a região do hábito, vai acabar tendo papéis diferentes. E aqui, então, última figura que ele mostra é que é através da epigenética, né? Então, você tem essa hidrolase 3 aqui que, por exemplo, essas hidrolases, elas tiram, né? Elas tiram aqui os grupos acetil das caudas de estona aqui, né? Então, aqui no caso, quando você está num comportamento ligado pelo objetivo, tá aprendendo? Essa hidrolase aqui, essa estona deacilase 3, o que ela faz? Ela bloqueia, não deixa os grupos acetil, por exemplo, serem ligados nas capas das estonas ali, né? Então, a cromatina fica presa, não deixa ler o DNA corretamente, então você tem um padrão, quer dizer, você tem um padrão de funcionamento dos neurônios. Então, isso aqui estaria acontecendo, por exemplo, nos neurônios lá do estriaço dorso medial. Aí, vai passando um tempo, né, o comportamento vai sendo repetido, e aí, por exemplo, essa hidrolase, estona deacilase 3, ela se solta daqui, né, ela para de reprimir essa região da estona, começa a ter um monte de grupo acetil colado aqui nas caudas da estona. Isso faz com que aquela ERK, que estava aqui, né, a ERK, tenha acesso aqui à fita do DNA, tenha acesso à fita aqui, e aí, com uma cromatina relaxada e tal, e aí você vai produzir um novo padrão de funcionamento do neurônio, de modo que na forma de expressão, na forma de comportamento, o comportamento está automatizado. Tá? Então, gente, eu vou falar para vocês, vou ser bem sincero, tá? Esse trabalho não é da minha área. Então, eu li esse trabalho, fiquei um dia inteiro lendo esse trabalho, para entender, li umas 2 ou 3 vezes, fiz anotações, ia no Google, procurava as regiões, procurava as enzimas. Então, eu não espero que quem não for da área também entenda fácil isso, tá? Mas a ideia do vídeo não é nem realmente que isso fique claro, até porque a pesquisadora, ela comenta que tem muitas, né, se a gente for ver aqui, por exemplo, tem muitas pontos aqui que a gente não tem certeza de como que esses neurônios, né, das regiões do córtex, do tálamo, por exemplo, se comunicam com essas regiões do estriato dorso medial ou do estriato dorso lateral, por exemplo. Então, eles vão falando, ó, tem achado que no modelo é assim, aí dá contraditório, porque pode ser... Vai explicando uma série de fatores. Mas, o que eu gostaria, né, da ideia de eficácia desse vídeo? Primeiro que hábitos
ou comportamentos voltados ao objetivo, aqueles comportamentos conscientes que não são hábitos, né? Então, em alguns vídeos, em algumas leituras, o pessoal fala que os hábitos são pelo menos um terço do nosso dia a dia. Então, vamos imaginar um terço do nosso dia a dia é hábito, o resto não é hábito, é decisão. Então, aqueles que não são decisão têm uma área específica, no mínimo uma área específica, né? Então ele fala, por exemplo, né? Aqui ela fala bastante do estriato dorso medial, mas ela fala que sistema límbico e aquele córtex órbito-frontal, por exemplo, também são áreas que têm sido relatadas ao comportamento orientado para o objetivo, ou seja, esses dois terços que não são hábitos. E essas regiões têm inputs, têm ligação, os neurônios fazem conexões um com o outro. E aí, por outro lado, o hábito, né, tem uma outra região também do estriato que também faz conexões com outras regiões. E aí, na revisão, ela quer mostrar o quê? Que normalmente essas regiões têm um antagonismo, né? E aí ela quer mostrar nessa revisão que moléculas diferentes, né, não só moléculas, ela começa a falar células diferentes, né, neurônios diferentes, intraneurônios, e as moléculas que eles produzem, né, tanto secretando quanto moléculas dentro deles, atuam de modo que permita, na prática, aquilo que a gente observa, que primeiro um comportamento é mais difícil, porque você tem que pensar, você tem que analisar, tomar decisão, e que muitos comportamentos depois se automatizam, fazem essa transição. E essa transição ocorre na prática porque os neurônios mudam a forma da substância que estão liberando ou estão inibindo, e isso muda, e aí o controle passa entre regiões. Então, quer dizer, no começo, esse estriato dorso medial tem o comando, depois ele passa para esse estriato dorsolateral. E a grande questão também aí, última, vou falar, é que ela mostra uma coisa interessante, né, que não tem aplicação direta para nutrição, direta para educação física, né, não que a gente não possa mexer com isso, com exercício, essas áreas, não é isso, mas que a gente não vai manipular essas áreas. Mas é justamente a coisa de que em várias patologias, ou você vai destacar mais o fato de eu não conseguir estabelecer um comportamento voltado para o objetivo, perco essa condição, ou, por exemplo, eu vou ter uma dependência exagerada de hábitos. Então, é o que ela fala. Então, em algumas condições patológicas, né, eu acabo desregulando isso, porque ela começa justamente o trabalho dizendo, olha, o funcionamento saudável do cérebro em termos de comportamento de busca de recompensa consiste em um equilíbrio entre aqueles comportamentos que eu quero uma recompensa, que eu quero resultado, né? Um resultado. Aqueles voltados para o objetivo, portanto, que eu tenho que pensar, avaliar, fazer uma prospecção do futuro, né? Porque e isso tem uma vantagem, porque embora seja custoso, mudou o ambiente, eu consigo me adaptar. E aqueles, né? E o equilíbrio depende também daqueles que são automatizados, aquele que eu não preciso pensar, que me poupam cognição, me poupa pensamento, me ajuda, são mais rápidos, mas também tem a desvantagem de não ser flexível. Então, um cérebro saudável, ele funciona com os dois, né? E o cérebro desequilibrado destaca um ou perde o outro, e aí por aí vai. Então, assim, enfim, basicamente quando a gente fala de hábitos, é para dizer que é muito mais do que só um conceito, um construto, uma ideia. Há sim uma região, há sim regiões, substâncias no cérebro que permite que a gente adote esse tipo de ação. Tá ok, gente? Deixe seu like, clique no sininho. E, de novo, a ideia vamos, nos vídeos, muitas vezes, vamos tentar entender o padrão das coisas, não tanto detalhes, né? Para compor um pouco melhor a nossa visão das coisas. Tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais.